bem-vindos ao vídeo Conversas com História. Hoje temos aqui connosco o Sr. Joaquim Tavares, que foi combatente em Cabinda durante a Guerra Colonial. É de frisar, antes de mais, que isto não é um meio de estudar, isto não é com fins científicos, mas sim da preservação da memória de quem esteve a lutar e da preservação da memória dos nossos soldados que estiveram na Guerra Colonial e dos acontecimentos, apenas a preservação e a divulgação da memória. Dizendo isto, também temos que referir que este projeto está inserido no projeto História Publicada, promovido pelo ICE e apoiado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ. Antes de mais, agradecer também ao Teatro Garcia de Rezende, onde estamos a gravar isto, por nos ter disponibilizado esta sala, e ao Sr. Joaquim Tavares por ter aceito o nosso convite de ter vindo falar sobre a sua experiência em Cabinda. Portanto, eu começo por lhe perguntar, ou para lhe pedir para se introduzir um bocado nos meios do seu posto, onde esteve, a sua posição hierárquica. Exato. Eu iniciei a minha atividade no Regimento de Infantaria número 5, nas Caldas da Rainha, frequentando o primeiro ciclo do curso de Sargentos Milicianos, de 12 de julho de 71 a 26 de setembro de 71. No segundo ciclo do curso de Sargentos Milicianos, na especialidade de atirador de infantaria, no Centro de Instrução, que funcionou em Tavira de 26 de setembro de 71 a 11 de dezembro de 71. Fui instrutor no Batalhão de Caçadores 8, na primeira Companhia de Infantaria em Alvas, de 3 de janeiro de 72 a 5 de abril de 72. Em 10 de janeiro de 72, fui nomeado para servir no ultramar, notícia divulgada no gabinete do Sr. Tenente-Coronel Romão Loureiro, que nos ofereceu a cada um livro da sua autoria com o título Guiné Portuguesa. Esta reunião foi acompanhada de gravações com o discurso do General Spínola sobre a situação militar na Guiné. O livro que foi oferecido é este livro, se quiser depois consultar. A 10 de abril de 72, o Batalhão de Infantaria do Funchal, de 9 de junho de 72, com destino a servir em Angola. Pronto, neste período, de 10 de abril a 9 de junho, nós estivemos no Funchal, na Ilha da Madeira, e fazíamos operações no Santo da Serra. Pronto, andávamos ali por aquelas zonas das levadas. Sim. Fazer treino? Sim, fazer treino. E o treino militar consistia em, como não havia grandes perigos, entrávamos dentro dos silvados com as mangas arregaçadas. Está a ver? Entrar, sair, para ganhar cabedal. Pronto, depois, no dia 25 de junho de 72, viemos para o quartel da Amadora, que é hoje o quartel dos comandos. Sim. E entramos em manobras de preparação com destino a Angola. Pronto, a partir de 15 de agosto de 72, nós avançamos, fomos de avião, naquela altura um Boeing que era da TAP, que a Força Aérea Portuguesa depois adquiriu. A 16 de agosto de 72, damos entrada na cidade militar do Grafanil, já conhecendo o nosso destino, servir em Cabinda, propriamente na Floresta de Maiom. Quer dizer, só quando chegámos à cidade militar do Grafanil é que começámos a perceber onde é que íamos. Esta cidade militar do Grafanil era o inferno, autêntico inferno. Então o que é que existia? Quantidades enormes de coisas destas, tanto viaturas como tanques, aviões, tudo destruído. Pronto, aquilo eram destruídos através de ataques? Exato, sim.
e aquilo ia tudo parar ali àquela situação. Os indivíduos estavam à espera de vir embora, a maior parte deles andava tudo já completamente passado. Sim. Pronto. Já sofrer algum stress. Exatamente. E nós, quando chegámos, começámos logo a passar. E a passar porquê? Porque estávamos a ser tratados quase como cães. Aquilo eram barracões, com uma tarimba de alvenaria a toda a volta, com 2 ou 3 portas, a parte de cima assim umas janelas sem proteção, e por baixo daquelas tarimbas as pessoas metiam as malas. Ora, tinha que estar sempre alguém ali de prevenção para não roubarem nada das malas, pronto. E depois há episódios interessantes de... Nós, por exemplo, reunimos um grupo, aquilo ali não havia nada que fazer naquela cidade militar, e então começámos a beber umas cervejas, a comer camarão e não sei o quê, até que chegou uma altura que aquilo descamba, que o homem queria-se ir embora, queria fechar, mas por outro lado não nos queria vender o camarão nem as cervejas que lá tinha, porque aquilo era tudo a troco de senha, estava. Nós pagávamos as garrafas e ficávamos, eram mesas cheias de garrafas vazias. E aquilo depois descamba ali numa cena em que se partem garrafas e não sei o quê, e vem a polícia militar, e o meu maralhau foi todo, pronto, para a casa de guardas. Pronto, depois há um episódio interessante, nós fomos chamados ao comandante da cidade militar do Grafanil, e o senhor ameaça-nos logo a ir para a Guiné. Éramos 4 indivíduos. Porque a Guiné era o teatro... Era a fina flor do entulho. Está a ver? E então, nesse episódio, nós somos chamados ao comandante da Praça Militar, da cidade militar do Grafanil, que era a pessoa mais importante, e pronto, o senhor começa-nos a interrogar o que é que se passou, o que é que não se passou. Há um companheiro meu que teve para levar uma lambada do senhor, mas depois lá conseguimos ali equilibrar o jogo, e pronto, e fomos embora, e o capitão foi chamado, o nosso capitão, e o senhor disse assim, pá, então, mas agora o que é que pensam a fazer a seguir e tal, e não sei o quê. Nós pensamos ir para Luanda, porque o senhor me vai para Luanda. Epá, desaparece. Pronto, e aqueles dias, até nós depois irmos de barco, que se chamava, pronto, era tipo uma lancha de desembarque, tivemos em Luanda e depois sabíamos que o dia X era o dia da balar, esse dia regressámos e pronto, e isto é o episódio mais caricato desta primeira fase. Pronto, depois, quando estamos a chegar... E a sua função? A minha função, eu era furriel miliciano, com 21 anos de idade. Ok. Pronto, era comandante de secção, sim. Não é? Havia pelotões, vários pelotões. Quantos homens é que tinha o seu comando? Talvez aí 30 pessoas. Ok. Ainda 30 pessoas, às vezes mais. Porquê? Porque nós fazíamos operações conjuntas com os flechas. Sim. Pronto, iam flechas, iam guias, pessoas já de uma certa idade, 2, 3 guias no meio, e depois aprendemos muito com eles, porque eles conheciam aquilo tudo. E pronto, a nossa deslocação, estou a passar porque acho que tem interesse falar nisso. Sim, claro. A nossa deslocação na mata, quando chegávamos aos trilhos, o que é que nós tínhamos? Tínhamos um cabo de uma vassoura com um palmo de um ferro de secção redonda, não é? Assim, tipo uma esferográfica, mas em metal, e era uma chamada pica. Pica era um detector, uma coisa rudimentar para detectar minas ou armadilhas, não é? E nós picávamos em Z. Íamos com aquele objeto a picar em Z. Se houvesse qualquer coisa por baixo, aquilo nós conseguíamos com a mão sentir o som, que era ali uma coisa diferente. Mas tinha que ser com muito cuidado. Com muito cuidado, pronto. E depois se houvesse alguma coisa, parávamos, íamos observar melhor, etc. Se tivesse alguma coisa era sinalizada e depois iria o grupo de minas e armadilhas
destruir esse engenho. Entretanto, nessas deslocações, sim, nós começámos a aprender o que é que fazer naquele espaço, não é? E os guias ensinaram-nos o seguinte, olhar, estar sempre atentos para tudo, ao chão, toda a ramagem, não é? Troncos de árvore, para ver se há catanadas, se há corte fresco, os cheiros. Quer dizer, pode imaginar o que é caminhar numa zona em que de facto há um trilho e esse trilho indicia passagem e por vezes aquele existe porque não há muita facilidade em progredir porque os obstáculos são muito grandes e às vezes era muito acidentado o terreno e chegámos à conclusão que para esses lugares não devíamos ir porque se houvesse um ataque ou entrássemos num campo de minas teríamos que ser recolhidos ou capturados com muita dificuldade porque esta situação que se diz que normalmente as pessoas eram evacuadas com maca, isto não é verdade. Sim. Isto, esqueçam que isso não é verdade. Pode estar escrito, mas isso é mentira. E então, como é que era, tirada uma pessoa de uma posição dessas? Era aos ombros de cada um de nós, era um ponche, se houvesse um ponche, eram 3 pessoas de cada lado, Isto tudo num ambiente, que não lembra o diabo, não é? De uma pessoa que está sem partes do corpo, não é? A sangrar e por aí fora. Era o que acontecia por ali. Mas continuando a falar dessa progressão Sim. e dessa aprendizagem de estar atento a todas as situações, desde o som até esses pormenores que eu referi há pouco, mas depois havia um grave problema, que era um mosquito, o chamado miruim. E o que é que acontece? Nós íamos progredindo o terreno, chegávamos a zona em que havia mosquitos, mas assim, de uma forma... Exatamente. Nós fazíamos assim e aquilo saía, etc. Como se fosse a tirar uma camada de terra. Sim. Os repelentes não venham cá com conversa nenhuma, que aquilo não resulta. Podia resultar ali 10 minutos, um quarto de hora e acabou. Depois, outro problema que nós tínhamos era a água. Nós levávamos 2 cantinas, não podíamos levar muito mais, porque andávamos quilómetros e quilómetros e quilómetros, e depois a água faltava, porque uma das situações era o seguinte: os guias, pessoas mais idosas, nós tínhamos que facultar essa água que era, nos pertencia, mas era importante dar a eles. Sim. E depois andávamos sempre à procura, tentar ver onde é que podemos reabastecer, onde é que podemos encontrar água, se há segurança ou não, tínhamos que montar segurança. Havia também, imagino que houvesse por aí também um grave problema logístico, no abastecimento de águas. Pois, quer dizer, aliás, em todos os acordelamentos onde eu tive, não era de proximidade. Sim. No caso concreto deste acordelamento do Chivo, está a ver estes 4 bidões. Sim. A água, aproveitávamos as águas da chuva e era destes bidões que nós tomávamos banho. A água que saía daqui ia para uns reservatórios em porcelana com os filtros especiais e não sei o quê, e bebíamos assim. Okay. Depois na mata andávamos às vezes todos finórios, esta água não sei o quê, a outra, e às vezes íamos beber a pior quem que se encontrava no chão. E qual era a técnica? Nós tínhamos uns comprimidos. Sim. E levávamos sempre um lenço militar, um lenço de pano, não é? Sim. Aparávamos a água, não é? Depois punhamos os comprimidos lá para dentro, agitava-se um bocado, aguentava, e punhamos o lenço a fazer de filtro e bebíamos a água assim. Depois aparece paludismos, aparecem hepatites, aparecem doenças inerentes a estas situações todas. E quer dizer, vou contar um episódio que me parece que é fundamental e que nos alertou para segurança máxima sempre,
que foi este acontecimento que está aqui narrado e que eu devo ter para aqui alguns. Está aqui. Que foi isto quando nós chegamos a 17 de agosto de 72. Nós, o Batalhão 4910, ao render o Batalhão de Caçadores 2919, ocorreram nessa altura, neste dia, factos pela sua relevância e repercussão são mencionados em 8 de agosto de 72. Durante o regresso da escolta do MVL do agrupamento Alfa, Morro para o Chibete, um grupo de inimigos de cerca de 15 elementos emboscou um jipe que seguia à frente da coluna, bastante distanciado desta. Ao mesmo tempo, seguia atrás um grupo de combate da escolta, era fixado. Exato. O tal grupo de combate atacou a escolta com morteiros e rajadas de metralhadoras. Durante a emboscada, o inimigo utilizou duas granadas LGF, espingardas automáticas Kalashnikov, granadas de mão, RG-42 da URSS, pistola 9mm e morteiros. Isto segundo os documentos do Arquivo Histórico Militar. Sim. Desta emboscada resultaram 4 baixas das notas de tropas, 3 mortos, 2 oficiais e um sargento, e ficou ferido um oficial. Ora bem, destes 2 oficiais e o sargento, era um capitão, que era o comandante da companhia. Não referimos muito nomes. Não vou referir. E era um médico, que era um médico, filho de um general que naquela altura tinha um posto de comando. E isto, na altura que se dá, é quando nós tínhamos acabado, uns dias antes de nós termos chegado. Ora bem, a primeira coisa que fizemos foi reunir e falar sobre aquela matéria. Fomos muito claros, sabíamos, tínhamos esta informação, vamos trabalhar a informação. E acordámos por todos que cada um tinha que proteger o outro, mas proteger não só, proteger e informar. Se o indivíduo ia sentado num imóvel com a arma debaixo do banco, ou não sei o que mais, não podia ser, ou assim que é, quando se fazem uma escolta agora, a arma tinha que ser nos joelhos e dedo no gatilho e pronto para saltar sempre. Está a ver? Primeira fase. Segunda fase, a distância de viaturas era muito certinha. Depois, quando chegávamos, por exemplo, a uma curva que sabíamos que era extremamente perigosa, saltava o pessoal de todas as viaturas, distância de 5 em 5 metros, mandávamos uma bazucada para ver se estava lá alguém, passávamos a curva toda a pé, com as viaturas no meio, e depois seguíamos o curso normal. Isto é uma informação. No fundo, a escolta que era suposto escoltar-vos era escoltada pelos próprios soldados. Sim. Que demonstra o quão perigoso mesmo em Cabinda, que não era uma frente assim muito ativa, o perigo que os guerrilheiros independentistas tinham para as tropas portuguesas. E como o senhor já referiu, os flechas, e chegou a ter algum contacto mais direto com os flechas? Tive, que eles pertenciam. Os flechas, uma companhia dos flechas pertencia-nos a nós. E estavam destacados em Tando Cinza, essa companhia dos flechas. E é interessante que a primeira deslocação que eu faço de abastecimento acontecem coisas ridículas. Nós herdámos uma coleção de viaturas que estavam
pode imaginar, as pessoas estavam de gente de ir embora, já não mandavam vir peças, não queriam restaurar, não queriam saber daquilo para nada, está a ver? Nós chegámos com muito poucas viaturas a trabalhar a 100%. E depois, muitas vezes, quando íamos em colunas militares, avariava uma viatura. Mas pronto, havia um desenrasque, porquê? Porque tinha um guincho e a reboque daquela. Mas se avariasse a segunda, já eram duas a rebocar outra. Pronto, e depois estávamos ali, até se avaria outra, como é que vamos fazer? Pronto, e aquilo era ali, às vezes... Para termos uma noção, numa distância curta, quanto tempo é que demoraria a chegar a fazer 10 km? Mas como a pé ou... assim como estava a dizer. Quer dizer, demorava-se muito tempo. Demorava-se mesmo muito tempo. Mais de 1 hora ou 2? Sim, e à volta de 2 horas. 2 horas? E à volta de 2 horas. Para percorrer 10 km chega a 2 horas? Sim. E pronto, depois quando entrávamos, no caso concreto, quando entrávamos no Alcatrão, não é? Já estamos a falar numa coluna vertebral, não é? Já estamos a falar aqui no meio, não é? É diferente, isso aí já dava para irmos a outra velocidade. Mas aí tínhamos a tal proteção, que era 2 ou 3 bredas intercaladas na coluna militar. Tínhamos... Só para esclarecer, as bredas são o quê? As bredas são metralhadoras fixas numa, como é que é dizer, numa proteção de ferro cruzado, está a ver? Sim. Em que a arma sai dessa proteção e o operador está ali, pronto, vai olhando e quando olha mete a arma. A mínima coisa, aquilo tem 2 punhos e tem um disparador. Sim. A mínima, depois aquilo tem tambor ou tinha fita, depende do tipo de arma. E os faixas na sua companhia, no seu batalhão, eram quantos respondiam a... Os flechas naquele apartamento do Tandozinze deviam ser aí entre os 35 e 40 pessoas. Tão pouco. Pronto, havia um comandante que era um senhor que aparentava ser um homem culto. Sim. Pronto, que era um senhor assim baixinho, e depois havia um gigantone que era um indivíduo que a mim causava-me alguma impressão a presença daquele homem. E houve um dia um episódio em que nós íamos a fazer o abastecimento, acho que foi a primeira vez que lá fomos. Pronto, e ele depois íamos com eles buscar água para abastecer, levávamos um autotanque, depois chegávamos ao rio ali mais próximo e levávamos terrinas porque não punhamos motores a funcionar porque pronto, eram um chamariz para aquele lugar, terrinas a passar uns para os outros. Pronto. E esse gigantone, nós depois tínhamos que ir, depois de deixarmos essas coisas lá, ainda tínhamos que ir a cabine, ou porque havia um que estava doente, ou não sei o que, tal. E esse gigantone mete-se mesmo na coluna, no primeiro carro, e queria ir o homem a comandar a coluna. Eu digo assim, não conheço este indivíduo de lado nenhum, é altamente complicado, e agora, quer dizer, estar ele com os homens dele a comandar uma coisa que ele está sob as nossas ordens. Portanto, o indivíduo ficou casmurro, o gajo foi atrás, mas foi giro. Antes de chegarmos a cabine, parámos e tal, e diz-me assim, agora vamos ali, que está ali um amigo meu, tal. E então fomos beber umas cervejas, a partir daí, pronto, a coisa compôs-se, pronto, e levámos aquilo já de uma forma diferente. E foi extremamente interessante, porque às vezes estes pequenos pormenores de uma, sei lá, de uma troca de palavras num ambiente onde se bebe uma cerveja e tal, as coisas... Um ambiente mais descontraído. Exatamente. Depois, mais tarde, o que é que aconteceu? Quando nós íamos lá, eles já tinham até um indivíduo que trabalhou numa plataforma de petróleo, que era um cozinheiro profissional,
e então faziam um petisco sempre e Estavam bem servidos. Estávamos bem servidos, depois a partir daí o ambiente era extremamente interessante com eles. Espetáculo, estavam ali bem servidos com um chefe profissional a beber cerveja. Nada de ver que o ambiente estava assim descontraído. E, antes de começarmos as filmagens, o senhor estava-me a falar que tinha sofrido uma emboscada? Sim. Foi no seu segundo aquartelamento, não foi? Foi no segundo aquartelamento, que era no Sangamongo, aqui nesta posição. Pronto, está aqui a 2 passos da fronteira. Sim, está como pode observar, aqui assim, pode ver à volta do aquartelamento o porte das árvores. Este não, essas. Vamos mostrar aqui também para a câmera. Pronto, isso é um género de uma cratera que essas árvores que estavam no meio foram todas abatidas, não é? À volta havia uma trincheira. Sim. E tínhamos uns holofotes virados para a mata de ponta a ponta, não é? Sim. À volta nós tínhamos, pronto, era uma espécie de um hexágono, não é? Com pontos fixos, as pessoas estavam ali a fazer a proteção, pronto, 24 sobre 24 horas. Tínhamos 14 cães, tínhamos lá 14 cães, à mínima coisa, pronto, quando os cães todos começavam ali numa agitação, qualquer coisa se passava fora, não é? Claro. Pronto, e aquilo funcionava assim, à noite acendiam, ligavam-se os projetores, eram projetores brutais, nós tínhamos geradores, ouvia-se aquele som do gerador a noite inteira, e depois a nossa missão também era andar, éramos, por exemplo, 2 pessoas que andávamos à volta a ver se os sentinelas se estavam a dormir ou se estavam acordados. Sentinelas para os sentinelas. Sentinelas, exatamente. Pronto, andávamos ali à volta. Depois, uma coisa interessante, cada grupo, por exemplo, há os transmissões, há os enfermeiros, há o pessoal da artilharia, há o pessoal dos morteiros, tal, e cada grupo desses tinha um barzinho fiote. Pronto, e aquilo, às vezes, do nada, inventavam ali uma coisa muito parecida com o que se comia na casa de cada um, e muitas vezes iam alguns produtos enlatados que as famílias mandavam, mas isso era lá de não sei quanto tempo, que iam os tais aerogramas, que era a carta oficial que se trocava, não é? Sim. Aquilo era gratuito e depois às vezes as famílias mandavam encomendas. Eu lembro-me que a minha mãe, o que fazia, e nós apreciávamos todos, eram umas latas da Nestlé, fritavam carne de porco com este tempero e com o banho, não sei o quê, e depois iam ao serralheiro e mandava soldar essa lata assim, e aquilo chegava lá, pá, que eram... Pronto, eram de facto coisas que pareciam que acabavam por pacificar e esquecer algumas coisas complicadas. Eu estou-me a lembrar de um pormenor, quer dizer, quando nós chegámos, houve alguém que colocou na parede, com 3 números, eram 700 e não sei quantos dias, pronto, que tínhamos pela frente. E depois todos os dias tiravam um número e aparecia um indivíduo a gritar: olha que só falta não sei quantos dias para avalar. Pronto, e isso repetia-se diariamente. Era um ritual que um ritual que tínhamos. E depois aquilo, quando chegou quase aos últimos dias, pá, se dá o 25 de Abril, um nervosismo. Lá desde 72 ao 74. Sim, eu cheguei aqui no dia 5 de outubro de 1974. O 25 de Abril ouvimos falar no dia seguinte só. E quer dizer, foi uma alegria brutal. É pá, porque nós éramos quase todos contra isto. Claro. Está a ver? Nós éramos contra isto, pá. Pronto, pronto, imagina a festa que tenha sido no apartamento. Foi. E a grande festa foi em Luanda, quando nós depois, pronto, nós era para acabarmos a comissão em agosto de 74, mas tivemos que ficar
Depois de agosto até outubro, tivemos no quartel de engenharia em Luanda a fazer proteção à cidade. A cidade tinha rede, pronto, há uma porcentagem brutal de Luanda que tem rede. Sim. Depois há postos militares com aquelas... não me recordo agora o nome. Com as cancelas? Com as cancelas, exatamente. E então nós andávamos. Uma companhia deslocava-se num sentido, outra companhia deslocava-se no outro, e cruzávamos. Sim. E levávamos a noite naquele esquema quando estávamos. Depois do 25 de Abril houve um período muito precário até à independência de Angola e até à retirada total das tropas portuguesas de lá. Portanto, suponho que o senhor tenha estado lá quase... Eu sou muito crítico dessa situação, porque sempre pensei que nós, no acordelamento onde estávamos, que iríamos receber forças do MPLA, da FNLA, etc., e transferíamos o poder para essas pessoas. Acho que é uma burrice crassa que permite que a guerra se mantenha durante mais de 20 anos. Isso é uma burrice crassa, quer dizer, as pessoas estão armadas. Sim. Nós vamos sair. Faz todo o sentido que eles fossem ocupar aquelas posições, mas era naquela altura que estava tudo ali ainda muito puro. O MPLA e os outros movimentos de libertação ainda vos atacavam depois? Sim, não, pior ainda. Então, depois do 25 de Abril de 74, pá, aquilo era uma chacina. Aliás, há de haver aqui um documento qualquer em que aparecem o armamento fornecido pela República Popular da China. Informações recebidas referem que em Dolisie se encontra cerca de 2.000 homens do MPLA e FNLA, portadores do melhor equipamento e armas, que em Banga se encontram também cerca de 60 do MPLA, devidamente armados. Em Netaca continuam 10 homens do MPLA, entre eles um enfermeiro e um professor, que um navio de origem chinesa descarregou em Ponta Negra três vagões de material de guerra ligeiro e pesado destinado ao MPLA. Material que foi transportado para Brazzaville, que no material foram identificadas bazucas, morteiros e peças não identificadas com cerca de 3 a 4 metros de comprimento por 20 centímetros de diâmetro. Pronto, depois de embaixo fala. As baixas causadas às nossas tropas nas ações de fogo levadas a efeito em 28 de janeiro levam a admitir uma grande eficiência do combate dos grupos inimigo, que se julga serem constituídos por numerosos elementos bem armados e treinados. Isso também é um documento do Arquivo Histórico Militar? Sim, isto são documentos do Arquivo Histórico Militar. Pronto, e depois temos aqui uma outra situação, que é... Exato, isto em março de 74. Portanto, eu vou só uma síntese da atividade operacional. O batalhão de caçadores 4910 o batalhão reunia pessoal do continente e da Madeira, sendo 1/3 do seu efetivo do recrutamento de Angola. O comando CCS e primeira companhia ocupou o Batassano. A segunda companhia ocupou o Chivovo, a terceira companhia o Chibete e recebeu como reforços a companhia de caçadores 3408, o qual se instalou em Pangamongo. Posteriormente, a companhia de caçadores 245 em Chivovo. Como órgãos de apoio de fogos, dispõe de um pelotão de artilharia e sucessivamente
1, 2, 3, 4 pelotões de morteiros, que reforçaram também o batalhão de caçadores. A zona coberta da mais frondosa e densa mata do mundo tornava os contactos com o inimigo fortuitos e concedia-lhe a iniciativa das operações de fogo, que se traduziam em fortes emboscadas a colunas e ataques a quartéis, todavia lhe causavam fortes baixas. A partir de novembro de 73, o inimigo incrementou o uso de minas, montando autênticos campos daqueles engenhos nos itinerários apeados obrigatórios. A proximidade da fronteira permitia rápidas retiradas. A partir de março de 74, o inimigo usou mísseis 122 mm e em junho de 74 atingiram Batassano, que era a sede do comando do batalhão, atacando com grande poder de fogo vários apartamentos das nossas tropas. Da sua atividade do subsetor, citam-se as operações Novo Mundo, Iónio, Oxalá, Ition 03, Icon 03, Icon 02, Icon 03, etc. Pronto, e depois da 30 de agosto de 74, o batalhão foi substituído pelo subsetor, pelo batalhão de artilharia 6.524. O seu batalhão foi atacado por todo esse material? Foi. Já depois do 25 de Abril? Não, este... Isso foi antes? Espera... Pois, em junho, não? Já em junho. Já foi depois, então. Já foi em 74, pronto. Eles intensificaram o ataque para quê? Para ver se aquilo... se nos encostavam à parede. Agora, há uma coisa. Guiné estava periclitante. Guiné estava mesmo periclitante. Nós ali, aguentávamos. Pronto, conhecíamos aquilo. Já tínhamos tido vários problemas. Entramos em 2 campos de minas com, 60, 70 minas. No primeiro campo de minas ficou gravemente ferido um cabo da nossa companhia. Na segunda, foi passado uns dias, entrou-se num outro campo de minas, onde ficou um jovem africano também sem um pé. Pronto, quer dizer, e isto era loucura. E depois aconteciam coisas diabólicas, que era muitas vezes estas pessoas que tinham como missão e como profissão o serviço militar, muitas vezes cometiam loucuras como que vocês têm que ir lá porque ficou lá a arma e não sei o que mais. E estou-me a lembrar, nós reunimos-nos quando foi esse primeiro acontecimento, que havia uma insistência brutal de ir lá buscar a arma. Nós reunimos e dissemos: não, parou, nós só vamos com os sapadores de minas e armadilhas. Pronto. E então, quando chegou ao local, as pessoas começaram a ver que aquilo era um campo de minas com estas bailarinas e... As bailarinas são aquelas que, quando ativadas, ela levanta e fragmenta em cima. Sim. Pronto, depois há um pormenor que eu vou focar, que acho muito importante, é a coragem dos nossos pilotos aviadores dos helicópteros. Pronto, isso é indiscutível. Eles iam ao ponto... aterravam lá. Iam lá, iam buscar as pessoas. Sim, realmente é preciso ter muita coragem para fazer isso. Isso não se fala muito na história. Não, realmente o que se fala, principalmente nos manuais de história, é a descolonização. Há certamente vários estudos, mas essencialmente do foro académico, portanto não é virado para a população em geral sobre o assunto, mas pronto, eu como sou especialista da Grande Guerra não posso pronunciar muito, porque ainda não vi a bibliografia sobre a guerra colonial como via da Primeira Guerra. Eu gostava só de acrescentar uma coisa que, pronto, a todos nós nos preocupa muito, que são os nossos companheiros que lá ficaram. Sim. O que é que lhes aconteceu? O que é que lhes fizeram? Eles serviram ao exército português. Pronto. De todos eles, há um único que regressou a Portugal,
porque os pais foram para lá, o pai era uma pessoa virada para o negócio de automóveis e foi para lá, e eles agora regressaram depois do 25 de Abril, aquilo, não se sentiram lá bem, vieram embora. E é o único que, pronto, que nós temos contacto com ele, é o representante dos outros nossos companheiros. A descolonização foi muito mal feita. Eu assisti a episódios na cidade de Luanda, em que nós estávamos, por exemplo, no Miramar, que era uma esplanada, era um cinema, já estavam a atacar com morteiros, os civis, não é? Com o objetivo de atingir alvos portugueses? Eles não queriam saber. E depois ali em Luanda, naquela altura, nesses meses que eu lá tive, que foi setembro e outubro, não é? Nós deslocávamos, eu estava-me a barimbar, eu ia à Civil, quando me apetecia, não tinha grandes problemas. E o que é que às vezes via? Indivíduos de fações rivais a lutarem, mas é uma coisa nunca vista. E quem andava a tentar resolver esses problemas eram as nossas forças mistas, da Marinha, do Exército e da Força Aérea, que era a polícia conjunta, que andavam normalmente com 2 ou 3 unimóveis, e que paravam essas situações que nós hoje, infelizmente, vimos aí às portas das discotecas, pontapés na cabeça e não sei o que. Agora podem imaginar, num palco de guerra, homens que vieram da mata, que tinham rivalidades, o que é que faziam ali na cidade já, não é? Só uma pergunta para podermos encerrar. Quando o senhor regressou a Portugal em outubro de novembro, Sim. Como é que reagiu quando chegou a Portugal? Quer dizer, primeiro uma felicidade enorme, porque, e isto é interessante, quando falamos aqui no General Spínola, há uma das facetas dele que é extremamente importante. Quando ele lança o Portugal e o Futuro, a sociedade portuguesa abana um bocado, porque há um que põe a boca no trombone, não é? E nós todos, porque, eu acho que maioritariamente os nossos companheiros lá éramos contra a guerra, éramos contra aquela situação toda, e a nossa política era, nós para sairmos daqui mais ou menos inteiros, temos de ser muito unidos. Sim. E não podemos, dar grandes hipóteses, não é? E ainda mantém-se a união com alguns... Mantemos, sim. Os almoços que nós fazemos, normalmente hoje já vão 150 pessoas, vêm pessoas da Madeira, depois já vão os filhos e os amigos e não sei o quê. Este ano é em Viseu. Muito obrigado pelo seu disponibilidade. Olha, obrigado eu, porque, aquilo que eu puder colaborar neste sentido, como vê, existe aqui matéria. Sim, existe. Às vezes é um bocado difícil de falar nestas coisas, mas elas aconteceram, não podemos esconder. Isto deixa-nos marcas, como pode ver, a idade que nós tínhamos, de 21, saí de lá com 23 anos, e chegar aqui, a uma sociedade que estava, a saborear os primeiros dias de Abril, não é? E eu, quando chego aqui em outubro, já não sou bem visto, por exemplo, na Casa de Cultura, porque já não sou jovem, não é? Era malta muito mais nova que lá estava, era aquela coisa, muito simpáticos, mas, por outro lado, ver se este gajo, se o mandamos daqui para o fresco, não é? E vivi um bocado sempre à margem, mesmo depois do 25 de Abril, com estas patrícias. E a nossa cidade tem vindo a melhorar. O caso concreto neste lugar onde nós estamos é um lugar da democracia. Claro. Aqui saíram grandes atores, aqui se fizeram grandes peças. E isso é extraordinário, não é? Sim, foi da noite para o dia, então. Pois, sem dúvida nenhuma. Agora, posso lhe dizer também que durante os primeiros anos não foi fácil viver num outro ambiente. Sim. Num outro ambiente.
Pronto, É que sempre difícil. a hipocrisia era muito grande, nós tínhamos aqui pessoas que tinham abraçado esta causa, mas havia ainda muito dolor. Pronto, é assim. Foi difícil ajustar para a população e Foi. para os valores. Pronto, e para mim foi um bocado difícil porque, pronto, tive ainda vários problemas. Quer dizer, eu durante a noite levantava-me, tinha que ir para o hospital e por aí fora. Então o senhor sofreu um bocadinho de stress pós-traumático. Epá, eu e os meus companheiros quase todos, o pessoal que esteve nestas zonas, pronto, foi complicado. Quer dizer, há coisas que não conseguimos apagar, não é? Claro. Imagino que seja incrivelmente difícil falar sobre isso, especialmente no após e ter sido recebido por uma população que não abriu os braços. Também não é fácil, imagino. Mas felizmente conseguiu, está aqui connosco, conseguiu hoje dar-nos o seu testemunho. Pronto, e tenho feito durante toda a minha vida é lutar contra a maré, quer dizer, porque como não consegui fazer um curso superior na altura, porque tive 5 anos de serviço militar, que é um curso superior, ou podia ter academia militar, não tenho, mas tenho vindo a conquistar aquilo que gosto de fazer e aquilo que me proponho fazer, vou tentando. Claro. E isso tem-me ajudado, de facto, a ultrapassar a outra parte. Olha, eu agradeço muito o convite, a vossa simpatia. Nós é que agradecemos. Peço desculpa se me alonguei. Não. Pronto, e olha, e louvo o vosso trabalho, quer dizer, acho que é extremamente importante estarem a mergulhar na história, que é, ao fim, é a história de Portugal. Claro. Eu tenho muito mais coisas para contar, mas são coisas mais privadas, não é? Claro. E um dia, se quiserem falar nisso, estou disponível. Olha, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Por ter sido tão simpático connosco. Obrigado também. Foi um prazer. Obrigado e espero que tenham gostado. Até à próxima.